Terceira aula que fala sobre instrumentos de medida. Então já estou com a minha apostila aberta aqui na página 12, instrumentos de medidas elétricas. Então nós vimos nas duas aulas anteriores que as grandezas elétricas têm uma unidade de medida. Inclusive aprendemos a fazer a conversão das unidades de medida. E aí cada grandeza ela tem um instrumento que faz a sua medição, né? Então, começando pela grandeza da tensão elétrica. Qual é o instrumento que faz a medida de tensão elétrica? É o voltímetro, tá? Então, o voltímetro é o equipamento utilizado para a medida de tensão elétrica. Então, aqui na página 12, eu deixei a figura de um voltímetro analógico, de um voltímetro digital e a ligação, como que a gente faz a ligação do voltímetro, tá? Então, só para vocês saberem, o voltímetro ele é ligado em paralelo com a carga, tá? Então, imagine que, deixa eu ver aqui, eu tenho uma carga aqui para medir, os cabos vão ser ligados em paralelo com essa carga para fazer essa medição. Então, eu deixei aqui também a figura de como ligar o voltímetro, tá? O voltímetro ele pode ser de corrente alternada, pode ser de corrente contínua, como nós vimos, existem dois tipos de tensão, alternada e contínua. O voltímetro também, ele pode ser para corrente alternada, pode ser para corrente contínua e assim por diante, tá? Aí, depois do voltímetro, nós temos o amperímetro, que é responsável pela medida de corrente elétrica. Então, o amperímetro é o instrumento utilizado para medida de corrente elétrica, tá? Da mesma forma, deixei aqui a figura do amperímetro analógico, que é aquele que você precisa fazer a leitura, e também o amperímetro digital, que já dá o valor da leitura direto na tela do aparelho para você. Diferente do voltímetro, que é ligado em paralelo com a carga, o amperímetro tem que ser ligado em série. Então também tem o esquema de ligação aqui na apostila, na página 13, de como fazer a ligação do amperímetro, tá? Bom, aí depois do amperímetro vem o ohmímetro, que é para medida de resistência elétrica, tá? Então o equipamento responsável por medir resistência elétrica é o ohmímetro. E aí tem uma peculiaridade em relação ao voltímetro e ao amperímetro. O ohmímetro eu tenho que estar com o circuito desligado, desenergizado. O voltímetro não. O circuito pode e deve estar energizado. O amperímetro, mesma coisa, o circuito tem que estar em funcionamento para eu medir a corrente elétrica. Então, imagine que eu tenho uma tomada alimentando uma lâmpada, tá? Para eu medir a tensão da tomada, a lâmpada não necessariamente precisa estar acesa. Eu vou colocar as pontas de prova nas extremidades da tomada, né? A tomada tem 3 pinos. Então eu vou colocar as pontas de prova, né? As pontas de prova do voltímetro nas extremidades da tomada, eu meço a tensão. Agora, para eu verificar a corrente, eu preciso interligar o amperímetro em série com a lâmpada, e a lâmpada precisa estar acesa para que haja circulação de corrente e eu consiga fazer a medição da corrente elétrica da carga, tá? E no caso do ohmímetro, para eu medir a resistência dessa lâmpada, vamos dizer que seja uma lâmpada uma lâmpada incandescente, que era uma lâmpada mais utilizada antigamente. E essa lâmpada ela era uma resistência. Então, para eu medir essa resistência, eu preciso estar com o circuito desenergizado para eu medir a resistência da lâmpada. E aí, o aparelho também vai ligado em paralelo com a lâmpada, tá? Mas o circuito tem que estar desenergizado. Senão, eu corro o risco de queimar o aparelho, a escala de resistência, tá? Muito bem. Aí, por último, a gente tem o watímetro.
O watímetro é um instrumento utilizado para medir potência elétrica, tá? E aí, mesma coisa, deixei o watímetro analógico e deixei o watímetro digital, que é parecido com esse equipamento. Esse daqui, no caso, é um alicate amperímetro, que tem também as funções de tensão alternada, tensão contínua e resistência elétrica, tá? Já mostro com um pouco mais de detalhe para vocês. Então, o watímetro é parecido com esse daqui, o digital, tá? Bom, aí, qual é o instrumento mais utilizado pelo eletricista e que eu recomendo vocês adquirirem caso você não tenha? Esse aqui mesmo, que é o alicate amperímetro. Por quê? Por conta da facilidade de medir a corrente elétrica. Eu não preciso ligar ele em série com o circuito, eu só preciso abraçar o cabo. Então eu faço isso aqui, ó. Com isso aqui eu já estou medindo a corrente elétrica. Claro que aqui eu não vou conseguir medir, porque aqui é um cabo de notebook. Mas basta você abraçar um fio. Então imagine que esse daqui seja um fio de alimentação. Eu só faço isso aqui, ó. E aí já vai aparecer a leitura na tela de quanto tem. Bom, para eu medir corrente elétrica, eu preciso selecionar a escala de corrente elétrica, tá? Então aqui, ó. Esse instrumento mede corrente alternada, que é esse símbolozinho aqui do tio. Então esse tiozinho representa a corrente alternada. Bom, se eu quiser enxergar melhor, eu aciono aqui, ó. Tem uma lâmpada, tá? Para a tela ficar mais clara e eu conseguir ver com mais precisão. Se eu quiser medir resistência elétrica, eu venho para cá. Lembrando que para fazer a medição da resistência elétrica, o circuito tem que estar desenergizado, desligado, tá? Se eu quiser medir a bateria, a tensão da bateria do meu carro, do seu carro, a gente vai colocar aqui, ó, tensão contínua. Então é o símbolo aí, o V de volts, e esse tracejado acompanhado de um traço contínuo. Então, para eu medir tensão contínua, bateria do carro, pilha do controle remoto, bateria de celular, é tudo nessa escala aí que a gente vai fazer a medição, tá? E para medir as tomadas da nossa residência, para medir qualquer tomada industrial ou das nossas residências, a gente vai usar a escala de tensão alternada. Só que aí, para fazer a medição de tensão, de resistência, e isso, de tensão, resistência, tanto tensão alternada quanto contínua, eu tenho que colocar as pontas de prova. Tá? Então eu vou inserir a ponta de prova aqui, tem o símbolo de tensão e de resistência, do OHM. Então a ponta vermelha vai aqui e a ponta preta vai no comum. E aí sim, com essas duas pontas, eu faço a medição. Então, por exemplo, eu seleciono aqui tensão alternada, já está, tensão alternada, e conecto as pontas nas extremidades da tomada, né? Essa parte aqui, ó, metálica, eu conecto dentro da tomada e fico segurando. Não posso ficar movimentando, tem que ficar fixo. E aí vai aparecer na tela aqui o valor de tensão da tomada, tá? Bom, se você quiser fazer um teste de continuidade, por exemplo, também tem a escala do BIP. Então, ó, se eu encosto uma na outra, o aparelho está apitando, tá vendo? Tá vendo? Não, ouvindo, né? Melhor, né, pessoal? Ouvindo o BIP. E aí, quando eu abro o circuito, ó, olha como fica a tela do aparelho. Então, isso aqui significa que o circuito está aberto. Quando eu fecho, ou vai zerar, ou ele vai pegar um valor mínimo aí de resistência, tá? Que no caso aqui, ó, zerou. Tá? Então, meu circuito está fechado. Abri, aí aparece dessa forma aqui. Tudo bem? Então, para você que é eletricista, eu recomendo você comprar esse aparelho aqui, o alicate amperímetro, tá? Esse é o melhor aparelho para você usar no dia a dia. Por quê? Se você precisar verificar a corrente elétrica de uma instalação,
Então você não precisa desconectar o fio do disjuntor, você só vai abraçar o fio, lembrando que tem que ser fase por fase, o fio individual, não dá para abraçar dois, tem que ser individual, tá? Então eu faço isso aqui, não dá para abraçar dois fios, tem que ser um por vez para fazer a medição, senão eu não consigo fazer a leitura, tá? E aí também eu deixei aqui algumas ilustrações de multímetro. Multímetro analógico, multímetro digital, vários modelos aí, para você poder ver também. Então o multímetro e o alicate amperímetro, ele reúne três instrumentos nele. Então o alicate amperímetro, ele tem um amperímetro aqui dentro, ele tem um voltímetro que mede tensão alternada e contínua, e tem ainda um ohmímetro que mede resistência. E os multímetros também vão seguir essa linha, tá? Qual que é a diferença do multímetro em relação ao alicate e amperímetro? Principal diferença é que para eu medir a corrente elétrica com o alicate, eu só preciso abraçar o fio. No caso do multímetro, não. Eu tenho que mudar a ponta de prova, de tensão ou resistência para a corrente, e tenho que abrir o circuito, eu tenho que ligar ele em série com o circuito, conforme eu deixei aqui na ilustração para vocês. Tá bom? Então, pessoal, se você não adquiriu a apostila ainda, adquira, tá? Essa lição, instrumentos de medida, começa na página 12 e vai aí até a página 15, tá? Então, dá uma olhada nos instrumentos, nos esquemas de ligação, tá? Aqui no canal tem mais vídeos fazendo medição de grandezas elétricas utilizando instrumentos. E a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula eu vou falar com vocês sobre os circuitos elétricos, tá? Então são 3 tipos de circuitos elétricos. Eu vou falar para vocês sobre cada um deles e depois disponibilizar também os links para vocês entenderem cada um separadamente, conforme já tem vídeos aí gravados no nosso canal explicando cada um desses circuitos. Mas eu vou falar para vocês sobre cada um deles na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Se você não adquiriu a apostila ainda, eu vou deixar o link aqui, mais uma vez na descrição. Resolvam os exercícios e acompanhem as nossas aulas aqui gratuitamente. Um abraço e até o nosso próximo